Boa noite a todos. Como o 13 já foi anunciado, só quero primeiro agradecer a presença do 13, dizer que ele é muito bem-vindo aqui e que ele é uma referência para nós. Nós escolhemos esses jornalistas que estão vindo durante os eventos, são referências que a gente estuda, adota e apresenta em sala de aula. Então, queremos, nesta noite, ouvir um pouco da experiência do Humberto 13, com quem eu trabalhei no início da carreira, no jornal O Repórter, em Guaíba, e depois ele seguiu, foi para Zero Hora e seguiu essa carreira brilhante que vocês viram aí resumidamente. Então, 13, a gente deve começar assim, com uma fala tua inicial e depois a gente vai abrir para perguntas, esteja à vontade para nos contar um pouco da tua experiência. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui, prazer rever o Melati. A gente se viu em encontros esporádicos aí da turma que começou no jornalismo na mesma época, Eu acho que é formado na mesma época que eu, em 84, por aí, Um pouco mais tarde. Eu formei em 84, eu vi a Amanda agora falando que se formou em 2004 e achei muito legal. Muito legal eu ainda estar antes. Pessoal, é o seguinte, a proposta que o Silvio me fez foi que falasse de coberturas em área de risco, tá? Então, eu vou tentar dividir. Isso é uma coisa que eu fiz em algum tempo, na minha vida no jornalismo. E o que eu estou fazendo há 2 anos, mais ou menos, embora tenha seus riscos também, não é cobertura do exterior, nem em lugares de catástrofes e tal, que é o tema do meu livro, chamado Denominado, e sim grupo de investigação da RBS. Eu não sei se você sabe, mas a RBS é o único grupo jornalístico do país que tem uma equipe que faz só isso. Todos os grandes grupos de jornalismo do Brasil têm repórteres investigativos, têm repórteres que fazem investigação. O próprio Giovanni Grisotti faz para a Globo, Robson Cerâmbula, um outro cara com a cabeça branca lá da Globo, o Faustino, lá no Rio de Janeiro, são gente que se infiltra e tal. Temos repórteres que fazem alguma investigação, o Rubens Valente na Folha, Chico Otávio no Globo, no Estadão, o Leonêncio Nossa, em Brasília, especializado em Amazônia. Mas são iniciativas isoladas, são pessoas que fazem investigação por conta própria, mas não fazem parte de um grupo. E acho muito legal que justamente o lugar que eu trabalho, que deu essa coincidência lá, e resolveu criar um grupo de investigação. Nós somos 5 no jornal, mais uns 3 na Rádio Gaúcha e mais 2 na TV, 10 pessoas ao todo. E tipo um Spotlight, foi inspirado no Spotlight. A diferença é que o Spotlight eles realmente trabalhavam só nisso. Tá? A gente faz matérias cotidianas, eventualmente, mas a prioridade é da investigação. Tá? Então, enquanto continuar isso como sendo prioridade, eu estou no paraíso. Tá? Porque eu estou numa idade mais para o final da carreira do que o início dela. E você chegar na etapa final, na finaleira, na derradeira da tua profissão, trabalhando em investigação é muito legal. Que é um sonho que a maioria das pessoas, quando a gente fala trabalhar em investigação, é dedicar a maior parte das tuas horas de profissão para ferrar com os caras sacanas da sociedade. Tá? Então é isso. Bom, vou começar com eu pedi para separar alguns links aí, e tem um PowerPoint que é o PowerPoint. Esse aí. Que é sobre a primeira parte do que o Silvio propôs, que são alguns lugares no Brasil e no mundo que eu tive, que são tema desse livro, que se chama Em Terreno Minado, que eu lancei em 2013,
Talvez vocês queiram comprar, vocês vão ter que encomendar na editora. Eu acredito que nas livrarias é meio difícil achar agora. Até por tempo atrás em Porto Alegre tinha, em Florianópolis tinha, livrarias não sei se ainda tem, tá? Mas basta encomendar, né? Geração Editorial, tá? É uma editora de São Paulo. Vou mostrar a historinha rapidinha por trás de algumas fotos, tá? Eu vou sentar aqui só enquanto eu passamos. Essa é a capa do livro, tá? Pode ir. Olha, isso aqui, pessoal, foi a primeira grande cobertura internacional. Eu fui em Angola durante a Guerra Civil. Isso é em 1996. O jornal tinha, na época, o Marcelo Reck, que hoje é diretor editorial de todo o grupo RBS. Ele era o cara que era enviado para todos os conflitos no mundo. Tá? Onde acontecia na Guerra Civil da Bósnia, tá? Ele teve em Moçambique, na África, também Guerra Civil. E eu tinha vontade de cobrir, e aí eu fiz um pedido do Ministério da Defesa. Eu sabia que o Brasil ia enviar tropas de paz para Angola. Quando o Brasil enviou a primeira tropa de paz, eu fui junto. E aí foi muito interessante. Né? Vocês vão ver algumas cenas aí. Isso é uma tropa do governo angolano, de um lado do rio, bem no centro de Angola. O país estava dividido ao meio. A área do centro do litoral era o governo, se chamava MPLA. Até hoje o partido governista se chama MPLA. E a outra área, pode botar a foto seguinte, do outro lado do rio era a UNITA. Esses dois partidos eram partidos de esquerda, marxistas-leninistas. A UNITA era pró-chinês e a MPLA pró-russo. E os dois se combatiam ferozmente. E tinha um partido pró-capitalista que foi dizimado pelos outros dois e não ficou. O país até hoje se diz socialista, né, Angola e tal. E tem um presidente da época. Para você ter uma ideia, essa guerra civil, quando eu estive lá, estava interrompida em tese, eu tinha 13 combates por dia, em média, na época. O Brasil não teve sucesso na interrupção da guerra civil, e em um ano e meio, o Brasil se retirou de lá, e a guerra voltou num banho de sangue total que terminou com o extermínio da UNITA, dos guerrilheiros, dos pró-chineses. Aqui uma foto minha no QG da UNITA, no quartel, na selva lá. Pode ir. Ó, vocês viram ali o cara com um colete cheio de granada, né? Pode botar uma ali para mostrar para vocês. Também o da que está à minha direita, à esquerda aqui na tela, é um soldado criança, né? Você pode notar que o cara tem um adolescente, né? Bem jovem. Pode ver, gente. Isso aqui é uma igreja numa cidade chamada Quito, que foi apelidada de Stalingrado, da África. Ela tinha 120 mil habitantes em 94. Ela ficou cercada 2 anos pelos rebeldes, pelo pessoal da UNITA, sendo bombardeada noite e dia. Quando eu cheguei lá, estava pela metade da população. A população tinha comido cachorros, depois comeram gatos, depois comeram ratos para se alimentar. Tinha sido como na frente. Aí fica bem no meio da divisão do país, ou um pouquinho mais. Isso aqui é a pista de posto do Vitória, de chão batido. Esse é um avião de fabricação russa que bateu numa mina ali e ficou. Eu resolvi fazer a foto para mostrar. Ele perdeu o trem de pouso na frente, perdeu uma parte da turbina e estava ali, abandonado ali no cheguei. Esse soldado ali é militar brasileiro. O livro se chama Interminado por um episódio que se vocês comprarem o livro, vocês vão entender que esse terreno todo ao redor aconteceu algo. Bom, aqui uma outra foto. Isso aqui é um helicóptero Black Hawk da Força Aérea Colombiana, pilotado por pilotos americanos. Eles estavam na Guerra Civil Colombiana, Guerra Civil contra as Farc, né? Eu tentei, quando eu estive na Colômbia, acompanhar ou uma operação do exército colombiano ou uma ação das Farc. Pedia para ir em contato com partidos de esquerda lá que poderiam me colocar em contato com as Farc. Demorou demais a resposta. Eles fazem uma triagem toda para ver se você é ligado a algum órgão de governo, algum órgão simpático por causa deles e tal. E enquanto eu estava esperando a resposta das Farc, a resposta do governo veio e levaram eu e o fotógrafo, que era do Diário Catarinense, né, foi o Roberto Escola. E ele estava comigo lá na Colômbia, estava fazendo outra coisa, no meu caso aí. E aí conseguimos acompanhar a operação deles aí, né? Vai mais adiante as fotos aí. Nós somos numa cidade, o governo atacou uma região em que a guerrilha tinha sequestrado o bispo dessa cidade é La Palma. La Palma é próxima à Venezuela. Eles exigiram $1 milhão de resgate pelo bispo,
foi pago, me lembro de nós, as notas estavam marcadas com um tipo de tinta que dava para seguir por satélite ou por não sei como, um rastreador tinha nas notas das células. E aí o exército ficou sabendo a área de mata que eles estavam lutando para atacar. Daí o exército atacou. Vocês vão ver, pode ir mais à frente. Aí eu estou dentro do Black Hawk, eram 3 ou 4 Black Hawk desses. Eu ficava mais para trás, ficou sobrevoando, e os outros atacaram de solo. Para frente aí. Aí, um dos resultados aí, alguns guerrilheiros mortos, tinha várias mulheres. Essas são as fotos mais palatáveis da pessoa. E eu entrevistei também, guerrilheiros vivos, presos, e entrevistei soldados que perderam perna em minas e coisa do gênero. Aliás, em Angola também, eu tive num asilo que era mantido pelo exército brasileiro, o asilo, que era só para aleijados de guerra. Eu nunca vi tanta gente mutilada, a gente sem pedaço de rosto, gente sem perna, gente sem braço. Quando sai de um lugar, eles não conseguem nem respirar de novo. A real é essa. Se sente meio culpado por estar inteiro, sabe? É um próximo meio triste, muito triste, sabe? E é o país mais considerado, ele e o Angola são os países considerados mais mutilados do mundo. Né? Isso aí no Rio de Janeiro, tá aí no meio, vocês têm uma longa história que atiraram a gente, tá? Você não vê o caso aí, é uma patrulha noturna com a PM, tá? Mas ele não deixa de ser um terreno minado. Essa aqui é uma história interessante. Em 94, pela primeira vez, o Exército fez uma ocupação maciça em favelas no Rio de Janeiro. A Zero Hora nos mandou para lá. E com a missão de mostrar por que o Exército queria ocupar. Porque tinha uma guerra de facções que estava muito sangrenta no Rio. E tinham, inclusive, roubado, assaltado o quartel do Exército, levaram centenas de fuzis. Então o Exército, como represália, resolveu ocupar as favelas. E aí os caras disseram, mostra lá, vê se encontra bandido armado e tal, e outras coisas, tenta falar com os caras. E aí, nós, no primeiro tentativa, a gente conseguiu fotografar alguns caras. Esse aqui é um dos caras, aí tinham 2, tinha um cara com fuzil, tem esse cara com uma metralhadora alemã, a HK-45, e uma pistola na esquerda, pode ver ainda. A gente fotografou ele com uma teleobjetiva, tá, no Morro da Providência, lá. E aí, quando ele viu que a gente estava fotografando, ele atirou na gente e mas pegou acima da cabeça da gente. Felizmente, né? Estamos ali e tal. Esse cara não sabe atirar direito, e o cara que atira, quando você atira com uma arma que tem que faz solavanco, que é a base da metralhadora ou do fuzil de repetição, você tem que mirar da cintura para baixo para acertar no peito do cara. Esse cara mirou na minha cabeça e errou, claro. Senão seria. É princípio básico. Aqui no Haiti, tá? Tive também acompanhando o Exército Brasileiro. Como vocês sabem, o Brasil deixou o Haiti o ano passado, depois de 12 anos. Eu tive no primeiro ano, passando brasileiro lá, foi no final de 2004, eu tive em meados de 2005. Aqui vocês estão vendo aí como é que eles guardam as carnes lá. Né? Energia elétrica tem pouquíssimas horas por dia. Eles lavam essas carnes em água de sarjeta mesmo. Não tem água, mas tem pouquíssima água. São algumas fotos curiosas. Isso aqui na Bolívia, tá, pessoal? Eu tive em 2008, tentaram tirar o Evo Morales com a revolta, a rebelião popular dos estados mais próximos do Brasil aqui. No caso aí, entre Santa Cruz da Sierra e Cochabamba. De um lado de uma ponte tinha direitistas, né, milícias e gente, até mesmo gente de povo mesmo, né, essa região de Santa Cruz é majoritariamente direitista, os governadores são direitistas, são eleitos por volta do pessoal mais conservador. E do outro lado tinha o pessoal apoiador do Evo de esquerda e tal, vocês vão ver mais fotos aí. Ó, esse outro lado da ponte tinha um MST lá, Movimento de los Sin Tierra da Bolívia, tá? Indígenas no caso. E esse aí na cidade de Santa Cruz de la Sierra eram os caras que tentaram tirar o Evo, não foram decididos. O Evo até hoje é presidente da Bolívia. Aqui uma fotinho só para registrar, um helicóptero russo lá atrás, eu tive tirando do Nordeste. Tem histórias muito incríveis lá, mas nada de sensação, nenhuma coisa que vale a pena contar agora. Mas incríveis do ponto de vista cultural, choque cultural, homens andando de mãos dadas com homens com saia, nossa, é muito curioso, muito interessante. Crocodilo de água salgada, que é sagrado, é proibido matar, essas coisas assim, bem
exóticas do ponto de vista de quem vive no Ocidente. São coisas muito interessantes. Essa aí foi um dos lugares mais perigosos que eu tive na vida, eu tive em Ciudad Juárez, no México. Isso aqui é uma região desértica perto de Juárez, né? No interior de Juárez, tinham sumido, nunca mais apareceram 5 ativistas de direitos humanos aí. Eu fui nas buscas, isso é a Polícia Federal deles, olha como veste. Nenhum exército. Essa aí é a noite que eu cheguei lá, eu cheguei de tardezinha, e de noite eu fui dar uma volta com um colega jornalista lá, e fizeram um atentado, mataram o chefe de polícia local. Então é nesse local aí, onde está esse rapaz, esse aí é um policial mexicano, vocês vejam que ele está com, parece um pistoleiro, né? Está um operador com uma pistola Moto 45 na cintura, ou não, acho que é interessante. É o lugar dos cartéis, né? Aí não estão as fotos mais desagradáveis, aí eu fiz uma edição dessas fotos. Que eu, em 5 dias, vi 60 pessoas mortas lá. Foi o lugar que eu vi mais mortos na vida. Assim. E ela tem, Cidade Juárez tem o tamanho de Porto Alegre, e se mata 9 vezes mais. Agora diminuiu um pouco o número de mortes lá. No México, como um todo, continua sendo um dos países mais violentos da América, muito mais violento que o Brasil. Isso aqui, volta uma casa aí, por favor. Isso aqui é aqui é o Alfredo Vai, eu falei, não, Luiz Alves. Essa é uma casa de Luiz Alves. Eu tive uma época que teve uma grande cheia no Rio, aí, Itajaí Sul, e desmoronamentos em Blumenau. Está fazendo 10 anos agora. E na época morreram 198 pessoas. Daí teve equipes do Zero Hora, do Diário Catarinense, aqui da Notícia. Todo mundo foi fazer a cobertura aí em Blumenau. Eu fui um dos que foi, essa ali são fotos, olha a criança, essa foto é impressionante. Só prestou isso aí da casa dela, né? Tem outras fotos aí, mais casas desmoronadas, né, Blumenau. Aqui estou eu caminhando em cima de um riacho, em cima de um tronco, né? Bom, aqui são outras fotinhas, eu fiz, como eu fiz cobertura criminal em Porto Alegre, tem fotos de entrevistados aí. Isso aí foi terremoto no Chile, foi o segundo maior terremoto da história chilena, e foi o maior terremoto dos anos 2000, foi o que aconteceu lá, deu um tsunami lá também, e a gente esteve lá, foi lá, Curi, e vejam só como os carros ficaram. Nessa praia que vocês estão vendo aí, onde está esse carro, nessa praia aí, morreram umas 300 pessoas numa noite. Né? Isso veio o mar, essas pessoas estavam no acampamento da juventude, foram sugadas pelo mar e levadas para o mar, o mar muito afogado. E aí, isso aí, vejam só, aí é uma casa que o pessoal está tentando resgatar as pessoas. Né? Bom, aí, pessoal, eu cobri a Primavera Árabe, fui um dos 3 repórteres da RBS que foi enviado para cobrir a Primavera Árabe, que foi levantes populares contra tiranias estabelecidas no norte da África e no Oriente Médio em geral. Algumas com décadas de existência. E a maioria dessas levantes, a maior parte desses levantes deu certo, e que não deu certo, e que o presidente continuou no poder até hoje na Síria. Né? Mas a maioria dos outros tem conseguido derrubar os presidentes. Então ali vocês vejam que volta só uma casa aqui. Isso aí é uma criança soldado também, mais uma, né? Foto minha. Essa eu fui sozinho, fui sem quarto, lá em Benghazi, na Líbia. Eu tive 2 vezes na Líbia, tá? A Líbia foi em 2011, quando teve a Primavera Árabe, o início dela, todo o ano de 2011, foi mais ativo. O lugar que mais mortes teve, que virou guerra civil mesmo, é a Líbia. E a gente teve lá 2 equipes. Eu 2 vezes, mais uma outra equipe, o Rodrigo Lopes também teve no começo. Mas o Lopes ficou doente e eu substituí ele daí. Então eu comecei no leste da Líbia, depois no segundo semestre eu fui comecei acompanhando os rebeldes quando eles estavam perdendo a guerra. E depois, no segundo semestre de 2011, eu acompanhei os rebeldes na vitória final deles, que eles estão lá na capital, que é essa cidade aí. E que isso é um bombardeio que foi fotografado no meu quarto, no hotel. No hotel que eu estava tinha canhões, como eu estava falando Pelati hoje, na parte da frente do hotel, e canhões atrás, disparando 24 horas por dia. Troços ensurdecedores. E eles disparavam a risco contra o bairro do pessoal do governo. O pessoal do governo atirava de volta contra esse bairro
próximo a Lugo, uma cidade também do tamanho de Porto Alegre, assim, mais de 1 milhão de habitantes. Isso aqui era uma estrada na beira do mar, eu fiz essa foto de celular, né? É um navio atirando contra nós, o carro. Porque nessa região estava proibida a presença de carros civis, tá? Só a gente de goleiro. E eu estava acompanhando os rebeldes, nosso carro, e mesmo escrito parece, como é um navio, cara, não vê onde é que ele está atirando, só sabia que não podiam ter carros ali. Eles começaram a bombardear, isso é um tiro que pegou do lado ali. Tem uma próxima foto aí, que eu ampliei a foto, pegou uns metros à esquerda do nosso carro. Ah, uma coisa curiosa sobre quem nunca teve, né, bombardeio, tu não ouve as bombas. Elas batem primeiro no chão, tu ouve depois o som, parece uma turbina de avião. Tu só ouve depois, porque ela é supersônica. Então, se vocês virem coisas se espedaçando perto de você sem nenhum som, e colunas de fumaça subindo, você sai daquele lugar porque está acontecendo um bombardeio, você só vai ouvir o troço depois. É um troço muito curioso, eu descobri isso aí na prática. E isso aí, pessoal, é um cerco como a refinaria pelos rebeldes. Esses rebeldes, que eram gente comum do povo, que queria se livrar do ditador lá e tal, né? Esses caras, eles estavam rezando aí nessa hora que eu cheguei. Volta assim, você sabe se o cara é bastante religioso pela marca que ele tem na testa. Normalmente eles têm carros na testa, que eles batem a testa no chão. Eles batem a testa no chão em sinal de... Tem que doer um pouquinho, que é sinal de que você é mais fiel a lá, né? Tá. E esses caras, eram os rebeldes que a gente estava acompanhando, né? Aí, vamos para a próxima foto. Lá atrás vocês enxergam um monte de objetos lá. Aquilo é uma refinaria, a maior refinaria da África, se chama Ras Ladouf, tá? Que fica no norte da África, na Líbia, né? E esses aí são os rebeldes que eu estava acompanhando. Alguns deles com um canhãozinho pequeno aí, né? Antiaéreo na traseira da caminhonete aí, né? E eu estava com aquele carro ali atrás. Aí deixa eu só contar uma coisa pitoresca aí. Na hora que eu cheguei, era o intervalo horário da oração. Tá? E tinha parado a batalha. Tanto do lado de lá quanto do lado de cá. E aí, de surpresa, esse canhãozinho aqui começou a tirar de volta. Terminou o horário da reza. Né? E aí foi um festival de tiro do lado de lá. Aí era tiro de tanque, de canhão de navio, que a refinaria fica à beira-mar, né? Tem navios estacionados na E aí que eu quase me estrepei, né? Aí está no livro, né? E começou a cair bala, daí o carro da frente do meu caiu numa cratera de bomba, e o meu carro bateu nesse carro, e aí eu quebrei o para-brisa com a testa, e entrou caco de vidro no meu olho, daí eu fui socorrido, levado meio inconsciente para dentro de uma ambulância, e aí na ambulância eles me limparam o olho e tal, aí eu pedi para fazer uma foto, para botar no foto. E aí tem mais uma foto aí que eu fiz daí no hotel, e aí estava desse jeito aí. Mas consegui, inclusive, mandar material mesmo depois disso aí. Mandei, continuei mais uns dias. Essas aí são as partes concretas. Eu queria mostrar aquele videozinho, e depois eu vou para a segunda parte, aí, se quiser interromper aí alguma coisa, mas eu quero mostrar o videozinho aquele do Vintage Point, aquele tipo de para me salvar. É o último, Vintage Point. Tá, isso, liga, deve ter uma propaganda antes, mas não sei se tem propaganda ou se... Não tem propaganda, tá? Só dá uma paradinha aí, para. Assim, ó, pessoal, isso é na Líbia, tá? Isso é uma filmagem de um conhecido meu, posso dizer que até meu amigo, ele, quando vem a Porto Alegre, ele visita, se chama André Lyon. O André Lyon é um correspondente de guerra. Eu não sou correspondente de guerra. Eu sou um cara que foi... O André teve aqui. Teve aí. Há alguns anos atrás. Né? É? Ah, que legal. O André, com essa filmagem que vocês vão ver, não sei se vocês já viram, se tiveram a oportunidade de ver, essa filmagem ele fez para a CNN. E está copiada pelo New York Times, é o site do New York Times, mas não bota ainda, só quero falar um pouco sobre ela. Ele ganhou o maior prêmio de fotografia do mundo de guerra, de conflito, se chama medalha Gold Medal, Gold Medal Robert Capa. Robert Capa foi um fotógrafo francês que morreu numa guerra e que foi considerado o maior fotógrafo de guerra de todos os tempos. E o nosso conterrâneo aí brasileiro, o André Lyon, ganhou com essa sequência que vocês vão ver. Essa sequência aí foi feita em Misrata, uma cidade que ficou 6 meses trocando de mãos, ora entre o governo e ora os rebeldes na Líbia. Tá? Essa cidade eu não tive. Tá? Mas
eu tive situações parecidas com essa, só como eu não tinha nem equipamento, nem coisa, eu não consegui filmar esse tipo de coisa. Mas essa situação que vocês vão ver aí é uma situação de combate, coisas que acontecem. Inclusive o André, no momento que aconteceu, eu vou mostrar para vocês aí, o André foi ferido nessa ocasião. Ele levou um tiro no pescoço, um fragmento, atravessou o pescoço dele, e por incrível que pareça, não pegou nenhuma veia, não pegou nada, só cortou a carne, e ele continuou filmando. Tudo é uma sequência só, tá? De filmagem, vamos ver. Tá. Com a filmagem. Tem que segurar, esperar. Tem que segurar aí a filmagem e esperar carregar, eu acho. Né? Ali é um cara que fica ferido e morre logo em seguida. Mas para vocês terem uma ideia, é uma pena. Não sei se enquanto carrega, assim, normalmente nos eventos, em alguns cursos de cobertura de guerra, tem certos padrões, certos procedimentos para o repórter que está, como eles chamam, embutido, né, dentro de uma força armada, ele não ficar no front diretamente. Aqui eles estavam totalmente no front, né, da batalha. Como é que funciona isso? Não dizem para tu não ficar no front. Eles te ensinam algumas maneiras de sobreviver no front. Eles não podem te pedir ir no front, né? Se você não for no front, as pessoas não pegam esse tipo de situação nua e crua que é da guerra, que é um pouco mais chocante. Entende? Eles não chegam a sugerir que tu não vai. Eles sugerem que tu te proteja de algumas formas para não virar algo. Mas o Robert Capa ficou famoso por uma foto. Se a foto está ruim, é porque tu não chegou perto o suficiente. É um lema terrível para fotógrafo, né? Não é aconselhável, não é muito saudável isso aí, mas é uma coisa do verdadeiro. Se você chegar mais perto, você vai ter melhores imagens, que é o caso dessa do André, né? Agora, ele se arriscou muito aí, né? Como vocês vão ver, né? Aliás, eu também, naquela ocasião, mas como eu não fiz vídeo, né? Fica só as fotinhas. Vamos ver se carregou mais um pouquinho aí. Aí vai pedir. Caiu, essas botas dele. Aí ele levanta, é um robô rápido. Bom, isso aí, pessoal, é meio... é para vocês terem uma ideia de como é que é a adrenalina do
lugar que está sendo bombardeado, você o tempo inteiro aqueles som mais graves, eles são tiros de canhão, e aqueles estalinhos que estão ouvindo é tiro de fuzil, que é um atrás do outro, assim, pegando dentro do lugar, no galpão que eles estavam obrigados. É impressionante, assim. Tá? Bom, eu não sei se vocês querem que dê uma parada e a gente fale dessa parte de guerra aí, depois eu falo um pouco de investigação, ou vocês preferem que eu continue e a gente mostra as reportagens aqui? Acho que já tem... Oi? Pode falar mais? Já tem uma pergunta sobre isso, né, que eu acho que tem a ver com o que estava falando. A Jelen pergunta, entre todos os conflitos que você já esteve presente, qual foi a cena que mais te marcou? Uma das cenas que mais me marcou foi esse asilo para mutilados da guerra em Cuito. Foi impressionante. Eu nunca saí de um lugar tão contente por estar inteiro, me sentindo culpado de estar íntegro. Impressionante. Outra situação foi que, quando deu esse bombardeio, eu parei de contar na nona bomba que caiu do lado do carro, assim, nono projétil, assim, e caía, levantava os colunas. Mas teve um prédio, ele acertou um prédio do lado de onde eu estava, pertinho, era uma estação de polícia. Acertou, quebrou no meio o prédio. E eu escapei aqui falando. Essa aí foi muito impressionante, porque você não tem nem para onde correr, né? Não adianta, quando vem do céu, elas caem em curva. Né? Ela faz uma elipse, ou um bus que chama. Faz uma elipse e daí ela cai em curva próximo a você. Se você tiver um raio de 50 metros, 64, está morto. Tá? Pelo deslocamento de ar e coisa e tal. Eles erram muito, porque eles não sabem direito onde é que você está e porque eles erram mesmo. E aí tem um cara que fica numa colina, normalmente, com um binóculo, e ele fica avisando a artilharia. Esse cara está avançado, na frente. É um observador que se chama de artilharia. Esse cara avisa para eles, mais para a esquerda, tantos graus para cá. Eles atiram onde é que você está. Ele está lá na frente avisando o artilheiro como é que é o negócio. Então a chance de você morrer é muito grande. Né? E não tem para onde ir. Tem que pegar o carro e escapar. Não tem essa história de vou me proteger dentro de um prédio, vou escavar um buraco aqui e ficar. Vai com um buraco tudo. Né? Então essa foi a segunda vez. Mas assim, ó, isso aí estão falando de guerra. Né? Tem as situações em que fizeram no livro que eu fui ameaçado, tipo, um criminoso, coisa que é bem ruim também. O cara não acreditar que você é jornalista e passar a situação, passar um aperto com os outros. Né? Só para continuar, você tem perguntas similares aqui, que acho que pode ilustrar o que a gente está falando. Em termos de preparação, assim, esses cursos que você fez, aqui tem várias perguntas. A Raquel está perguntando qual o preparo que o jornalista precisa deve ter para enfrentamento e cobertura de situações de tragédia. A Amanda, como se prepara antes de entrar nas áreas de conflito? Se é necessário conhecimentos de geopolítica, domínio de idiomas, como articula isso com a prática da reportagem? Muito bom, isso. Ó, pessoal, eu quando comecei a cobrir conflito, eu não tenho coberto ultimamente, mas fiz durante bastante tempo. Eu não tinha curso nenhum de preparação. Tá? O primeiro curso que eu fiz foi em 2004, na Argentina, no Exército Argentino, o CIOP Paz, que era da ONU, era um batalhão da ONU, que é argentino, que fazia treinamento para a gente da América Latina toda. Tá? Era o primeiro que tinha. E eu fiz esse curso lá. Depois eu fiz o segundo curso em 2008, no Rio de Janeiro, daí também um batalhão de treinamento para tropas de paz, daí do Exército Brasileiro. Tá? Vejam bem, a primeira vez que eu fui numa guerra foi em Angola, em 96, quase 10 anos antes do meu primeiro curso. Né? Então eu não tinha esse tipo de curso. É desejável que tem. Hoje em dia vai ter um agora em julho, uma colega minha da RBS Mai, lá no Rio de Janeiro. As empresas são convidadas pelo Exército Brasileiro para fazer esses cursos. Antigamente é pelo Exército Argentino, agora mais pelo Exército Brasileiro. E aí é escolhido um repórter e tal, que tenha mais possibilidade de se envolver em uma cobertura desse tipo. Aí eles escolhem, aí a gente faz. Eles treinam a gente exatamente sobre como se portar se entrar num terreno que é minado, uma das situações, como se portar em bombardeio.
Como se portar em locais que tem franco atirador, você inclusive usa uns coletes que tem sensores que vão indicar que você foi atingido, aspas, quando o franco atirador consegue te mirar. Tem uma mira laser dele, né, que pega e volta lá com aquela coisinha vermelha marcada. Eles fazem isso, você faz esse treinamento. A tua meta é escapar dele, a meta dele é te atingir. Eles fazem esse treinamento. No da Argentina foi muito selvagem. O da Argentina, já desde o primeiro, segundo dia, a gente foi sequestrado por eles, na madrugada, nos botaram capuz na cabeça, simularam nosso fuzilamento, jogaram a gente na água para a gente se afogar e tentar seguir nadando. Fizeram horrores, a gente teve que andar em bueiro e com os caras jogando gás lacrimogêneo dentro. Fizemos um treinamento bala. E no final, o último dia, a gente teve que matar a própria comida. A gente foi largado, tipo largados e pelados, só com a roupa do corpo. 2 dias, tivemos que pousar no mato, sem barraca, sem nada. Sem barraca, sem nada, e tínhamos que localizar a nossa posição por bússola. A gente teve que aprender a usar a bússola e depois localizar a posição do mato por bússola. Quando a gente localizou lá um lugar, tinha algumas galinhas e coelhos, a gente teve que correr atrás deles, agarrar os bichos, e depois que a gente conseguiu agarrar os bichos, a gente teve que matar os bichos. Para quem não é acostumado, o coelho, inclusive, eu matei o galo só, daí eu tinha menos pena. Teve uma guria lá que matar o coelho, cortar a cabeça fora. E aí, tudo isso é para aprender a lidar numa situação de sobrevivência. Tá? Esse tipo de coisa. Inclusive, a gente saiu uma rebeldia, fizemos uma fuga no meio do mato na madrugada e fomos pegos por uma patrulha, sacados na cabeça, levados de volta. Foi um troço bem maluco, bem interessante. Assim. Outra coisa, pessoal, sempre fazem essa pergunta: o que é preciso para a pessoa cobrir? Que tipo de espírito é? Eu disse hoje, brincando, quando eu estava almoçando com o Silvio, né? Ovelha não é para matar. Isso é um ditado gauchesco. O colega aí, o Ierentinho, que está aí, o nosso cinegrafista aqui, ele gostou também, que é um ditado muito conhecido no Rio Grande do Sul. Tia, se tu não tem estômago, se tu não está disposto a te incomodar, não está disposto a ver pessoas sofrerem, tu não pode. Se tu não está disposto a ver sofrimento alheio e nem te arriscar um pouquinho, não adianta, tu não serve para aquilo aí. Né? Aí tenta procurar outras áreas de jornalismo. Tu pode até gostar de fazer investigação e não gostar de uma área assim, de um lugar que tem tiroteio. São coisas diferentes, né? Tem muita gente que acha que quem gosta de investigar é quem gosta de estar em guerra, que são atividades diferentes. Na guerra, você sempre se identifica como jornalista. Na investigação, que vocês vão ver depois, que é uma outra face da profissão, que eu também estou trabalhando agora, muitas vezes a gente não se identifica como jornalista. A gente faz a investigação toda ela em silêncio, até conseguir publicar depois. Tá? Então, são coisas diferentes. Né? Tem segundo caderno também, tem esporte, né? Tem várias áreas que devem ser bem feitas, podem ser bem feitas e que são interessantes cobrir, né? Mas quer se incomodar um pouquinho, aí faz isso aí. Treze, tem uma pergunta aqui que tem a ver com isso, da Carol. Em 2015, quando o Leon esteve aqui, alguém perguntou se ele acreditava que o Brasil vivia em guerra por conta da situação de segurança pública em determinadas regiões. Ele respondeu que não, porque quem viu a guerra sabe o que realmente é. O que você responderia? Concordo. Não, o Brasil não vive em guerra. Guerra é a anomia. Tá? A anomia é a ausência do Estado ou a fragilidade extrema do Estado, desrespeito. Tá? Não é o que acontece no Brasil. Nós temos algumas regiões do Rio de Janeiro em que a polícia só entra em bando. Tá? Mas, via de regra, o Estado brasileiro está funcionando. Tá? Alô? Tá. Voltou a funcionar. Nós não temos combate, não temos guerra civil sequer no Brasil. Tá? Não temos facções ideologicamente opostas se matando nas ruas. Não temos isso.
Nós temos criminosos comuns empoderados. Felizmente para nós, eles brigam entre eles. As pessoas que eles mais matam são entre eles mesmos. Felizmente, eu digo para nós que agimos dentro da lei. Porque se esses caras descobrissem o poder que têm e fossem mais unidos como é, a coisa não ia ficar tão fácil assim. Mas eu não tem termo de comparação. Quem teve uma guerra civil, o Estado não funciona, os Correios não funcionam, os professores não dão aula, a polícia não funciona, a polícia toma lá, os juízes param de julgar, os prefeitos não existem mais, a coleta de lixo é feita pelos cidadãos, a água escasseia, a comida é contrabandeada, a gasolina é contrabandeada, nada funciona. Entendeu? Não tem comparação. Uma pergunta do Bruno: como a imprensa é tratada pelos soldados em áreas de conflito? Via de regra, quando um governo está questionando uma guerra civil, normalmente a mídia é vista com muita desconfiança pelo governo e vista como uma esperança para os rebeldes. É normalmente assim. Normalmente quem está atacando o governo quer a presença da mídia para ver o suposto triunfo deles quando acontecer. É isso. Pergunta do Diego: no meio de um conflito, como você faz para guardar as informações? Alguma vez retiraram equipamentos ou bloco de anotação? Não, mas eu estava falando para a colega aí de Curitiba, que está fazendo um TCC a respeito, eu sou um sortudo que trabalha em jornal impresso. Eu não tenho que andar com uma câmera, tem o colega aí. Se quer uma câmera fotográfica, hoje em dia a gente faz muita coisa no celular. Então o que acontece? Eu posso passar por um cidadão, no máximo um estrangeiro ali, fazendo outra coisa que não jornalismo. Que o jornalismo, quando eu disse para vocês que a gente trabalha identificado, é quando vai em comboio por uma frente de batalha. E é bom estar no carro escrito press, há uma chance daquela, por ser da mídia, não ser atacada. Entendeu? Agora, bem-vindo, o jornalista não é muito, né? Então, o legal é você passar despercebido. Um peixe no meio do oceano, como dizia o Mao Tse Tung, né? Você se passar por gente de povo. Né? Eu no Egito tinha muito ataque a estrangeiros quando eu estive lá, nessa época da primavera. Sabe o que eu fiz? Eu comprei um kafir, que é um turbante que você usa, um xadrez que coloquei, botei um óculos escuro, passei por... Eu estava meio bronzeado, já tinha uns 15 dias lá, e passei por nativo. E andando na rua desse jeito, né? Uma boa. Tem duas perguntas similares aqui, da Jéssica Hall e da Ana Zedo. A primeira, se você sempre teve vontade de seguir a carreira de cobertor de conflitos, ou foi algo que surgiu durante a sua formação como jornalista? E também o que te motivou e te motiva a estar em áreas, em coberturas de risco? Olha, surgiu porque eu cobria a área criminal, porque eu não era ovelha, como diz aí o ditado, porque eu gostava de confusão. Porque eu já estava acostumado a ver, era uma época em que o jornalismo policial cobria muito local de crime, entendeu? Então eu não tinha essa coisa de ter problema de ver gente morta, ou gente espedaçada, ou coisa do gênero. Acidentes a gente cobria. Era uma época, pessoal, que a gente chegava no local do acidente, a pessoa estava lá no chão, a gente pegava os documentos dela, no bolso dela, fotografava o bonequinho da pessoa, depois botava no jornal uma foto, negócio. Hoje em dia isso é pecado capital, mas antigamente se fazia isso. Que era a foto do cara. Quem é o cara? Levanta a vida do cara. É isso. E a gente levantava a vida do cara, mesmo sendo um morto com um acidente. Então tu desenvolve uma carapaça. Tá? Por ter essas características, não só eu, como outros repórteres, a gente era escalado cada vez mais para lugares mais complicados. Okay? Isso foi uma escalada até que um dia diz: tem uma guerra, vamos ver esse aí, lá que está acostumado. Se confunde tudo, né? Cobertura policial com guerra. Mas isso aí é universal, sabia? Né? Tem um livro chamado, que eu aconselho, se alguém tem curiosidade de fazer um cobertura de guerra, tem um livro chamado Scoop, quer dizer furo em inglês, furo jornalístico, tá? Do Evelyn Waugh. Esse Evelyn Waugh era repórter do The Times em Londres, na década de 30. O Evelyn Waugh fazia cidades, tá? Ele cobria a cidade de Londres, problemas urbanos. Tá? Aí ele estava um dia lá na redação, voltou de um problema lá do incêndio que tinha dado, tá? Em 1936. E aí o cara chegou a dizer:
arruma a tua mala aí, tu vai fazer uma viagem. Daí ele diz, para onde? Para Abissínia. Daí ele disse, onde é que é isso aí? Na África. Foi ignorante. Não sabe onde é que é a Abissínia? Não sei onde é que é a Abissínia. E o que tem acontecido na Abissínia? Tem uma porção de negro que não gosta de outros negros, e uns são muçulmanos, os outros são cristãos, e eles não gostam uns dos outros, e tem uma guerra acontecendo, tu vai lá cobrir para nós. Como é que eu vou? De navio. Tá, mas quando é que eu volto? Eu digo para a minha mulher, daqui um tempo tu volta, tem telegra, tu te comunica com ela. Ele foi e ficou uns 4 anos lá. E esse livro é hilário, é sobre as situações de como é que no repartimento. Ele era repórter de cidades, meteram ele nessa aí. Então, interessante. Pergunta do Israel: você teve que pegar em arma alguma vez para a sua segurança ou em algumas missões? Não, eu gosto de arma, mas não peguei. Não tive nenhuma vez se me defender nessa situação. Mas se fosse preciso, para me defender, faria. Não tenho nenhum prurido com isso. Eu tenho prurido em me engajar numa causa, numa coisa. Isso não. O jornalista não tem que ter esse tipo de coisa, não tem nem se engajar nesse negócio. Mas eu digo o seguinte: estou empedado com rebeldes. Está chegando, os caras começam a matar todas as pessoas que estão do meu lado. Se tiver uma arma sobrando, eu vou tirar de volta, né? Porque senão eu morro também. Pergunta do Matheus: você sente vontade de voltar a cobrir a guerra da Síria, já que ela continua, né? Na Síria eu não tive. Eu até indiquei para colega tipo aí, um colega meu teve 3 vezes na Síria, o André teve na Síria também. Eu não tive assistido na Líbia, né? Mas, sim, já pedi inclusive, mas eu não. Deixa eu atualizar aqui. Como é que é a rotina do trabalho? A pergunta do Ian Pedro: a rotina do trabalho durante esse tipo de cobertura? Como é que é o envio de texto, a conversa com os editores? E se tem um jornalista aqui na redação que fica te orientando? Enfim, normalmente eles mandam pessoas com razoável experiência para fazer a cobertura dessa, que é um investimento. Então, eles mandam. Então, ali na RBS, graças a Deus, tem uma regra assim, ó, o texto do repórter é o mais livre possível. Eles já confiaram ao mandar o cara. Normalmente não editam muito o texto na tua mão. Até porque o cara vai ter um certo bom senso de não colocar coisa escrota, escrever coisa escrota. Detalhes macabros e coisas assim. Isso aí dá uma panorâmica, né? Situações, pode até descrever, situação civil, ou uma coisa mais emocionante que você tenha vivido, mas não. Né? Então, tem sim uma pessoa que vai editar teu texto, evidente, né, e que é acostumada principalmente com a questão geopolítica que está sendo tratada ali, né, que é um editor de mundo, um editor internacional, né, realmente. Tinha uma segunda pergunta junto com essa, né, como é que... Não, como é que é a questão de mandar material, né? Olha, eu vou contar uma historinha para vocês. Tá? Normalmente você vai nesses lugares aí, os caras têm uma internet maravilhosa, as coisas andam mesmo no país. O que o Gaddafi, que era o governante da Líbia, quando eu fui lá em 2011, fez no início da rebelião contra ele? Quando a rebelião tinha 6 dias, eu fui no 7º dia, quando a rebelião tinha 6 dias, o Gaddafi cortou toda a internet no país. A população ficou sem internet. Ele simplesmente desativou, eles apertaram um botão lá e desligaram todas as comunicações da população civil. Só as tropas dele tinham comunicação intel, né, entre as Forças Armadas. O que os rebeldes fizeram? Eles conseguiram ajuda europeia, francesa e ajuda americana, da CIA e outras coisas. Eles montaram pequenas estações radiobase para fazer a internet de pontos a pontos das principais cidades onde eles iam tomando, tá? Mas eu não sabia disso. Quando eu estava para entrar, para embarcar, eu li a notícia que tinham cortado a internet na Líbia. Eu disse, como é que eu vou transmitir os caras? Um jeito, telefone de satélite. Levei o telefone de satélite, não funcionou o telefone de satélite. Me confiscaram o telefone na Tunísia. Quando eu tentei transmitir, eles tinham tirado uma bateriazinha, uma coisa lá. Me confiscaram e devolveram, mas eles tiraram o troço que permitia a transmissão. O troço não funcionou. Eu não tinha como transmitir material. No primeiro dia, vai ser um fracasso essa cobertura. Eu não consegui mandar porra, eu consegui até entrar
porque a fronteira não existia mais. Ela tinha sido tomada pelos rebeldes, os caras não sabiam nem botar um carimbo, nem nada. Era um bando de cara fumando, sentado com as pernas para cima, onde era a antiga alfândega, dando tiro para dentro, lá para destruir as coisas. E eu cheguei para os caras e disse, tudo bem? Não, você é Brasil, os caras, Brasil! Eu tiro para cima comemorado. Eu digo, que maravilha, me dá um carimbo aí, não tem carimbo nenhum, pode entrar. Foi bom. E aí a gente, assim que eu entrei na Líbia, né? Sem carimbo oficial, sem porra nenhuma, com os caras dizendo que eu fazia uma escolta, não era louco de medo de ser assaltado, os caras, mas eu descobri que os muçulmanos não assaltam. É muito raro os muçulmanos assaltarem, sério mesmo. Eu tirava pacotes de dinheiro do meu corpo todo transformado num cofre. Porque não tinha sistema bancário. Sem a internet, vocês entenderam? Não sei se alguém se percebeu. Eu não tinha comunicação e não existia sistema bancário. Eu tinha que levar todo o meu dinheiro carregando no bolso. E ouro também. E aí eu entrei assim desse jeito, não fui assaltado. Quando eu tirava o dinheiro para pagar as coisas, as pessoas olhavam para o lado, porque eles têm pudor de olhar o dinheiro ali. Porque eles são crentes, eles acreditam que se a pessoa roubar, ela perde a mão, e ela perde a mão mesmo. Então, é melhor não olhar. E aí foi isso. Aí foi uma beleza. Eu andei pagando dinheiro, pagava até comida para os outros caras, para o meu guia, para tudo, mas nunca não aconteceu nada. Então é isso aí. Aí como é que eu resolvi o problema? Transmitir com os rebeldes, os caras, puxando o assunto, falando um pouco de italiano, com certeza que eles não falam inglês. E aí eu digo, bom, como é que eu consigo transmitir o material? Não, vem cá que nós vamos me levar num jeep, num carro fechado, lá num carro, blindado. Eu, mais um outro jornalista português que estava comigo, um jornalista argentino, e a gente foi para um lugar lá que era uma base, toda no escuro, com umas luzes verdes, assim, lá dentro tinha um esquema de computador. Tu dizia assim, quer acessar a internet, bota teu e-mail. Abri o e-mail, funcionou o e-mail, mandei texto, mandei tudo de primeiro. Só a população civil não tinha acesso, só jornalistas militares rebeldes tinham acesso a esse negócio. Então o troço, quem tem boca vai arrumar. Mas esse é o pior pesadelo com o repórter. Tu consegue tudo, entrar no lugar, chegar lá e não consegue mandar material. Aí tem que pegar. Né? Pergunta do Gustavo Mejia. Existe algum lugar que você se recusaria a ir profissionalmente? Território onde era controlado o Estado Islâmico, né? Evidentemente eu não ia. Onde tem a Al-Qaeda também não. Jornalistas em geral são mal vistos, viram reféns, são trocados por dinheiro ou degolados se a empresa não tiver dinheiro. Então, e aí a pessoa dizia, o Estado Islâmico acabou, não acabou. Para você ter uma ideia, o atentado que foi feito no Afeganistão anteontem, que matou 12 jornalistas, foi feito por um falso jornalista que tinha um colete de bomba amarrado ao corpo e era do Estado Islâmico. O Estado Islâmico se mudou de país. Tá? O Estado Islâmico que existe na Líbia e controla 2 regiões da Líbia hoje. O Estado Islâmico controla parte do Iêmen. A Al-Qaeda está no Iêmen. A Al-Qaeda está na Síria, no norte da Síria. Então tem porções de territórios do planeta assim, controlados por grupos terroristas. E aí quando eu estou falando de grupo terrorista, é terrorista mesmo, não é a alcunha. É terrorista, assim, capaz de botar uma bomba no mercado, sabendo que pessoas inocentes vão morrer, esse tipo de... Aí esses lugares não querem. A gente pode verificar, ver então, Terese, a parte que tu está trabalhando mais atualmente, que é isso. A questão do jornalismo investigativo, né? Acho que sim, acho que dá para... Vamos ver, tem um negócio escrito GDI aí, ó. Esse. É sobre o grupo de investigação, está pessoal. Bom, isso é um PowerPoint, né? Como é que faz para... Aí, isso aí. Vai apertando, a tecla é auto-explicativo, tá? Vai apertando aí. 0 Hora, Diário Gaúcho, Gaúcho e RBS são os TV, né? São os participantes, tá? Estão conseguindo ler? Essas coisas, slogans aí. Pode ir adiante, isso é papagaio. Vamos lá. Olha, os primeiros 6 volta uma casa, por favor. Primeiros 6 meses foram 22 reportagens publicadas. Tá? A nossa média tem sido uma reportagem investigativa publicada a cada 15 dias. É muito bom.
É difícil, e a gente consegue fazer a cada 15 dias. Ou TV, ou rádio, ou jornal, ou os três. Uma reportagem a cada 15 dias. Investigativo, denunciando alguém. De toda a equipe. Da equipe dos 10. Vamos lá. Volta uma aí. Olha só, 4 níveis de reportagem, tá? Esse aí vale a pena para perder um tempinho. Produção no veículo e repercussão dos demais. A 0 hora vai lá, que é a que mais tem metade do grupo é da 0 hora. Então, essa metade produz uma reportagem e os demais repercutem. Significa o seguinte: um jornalista que fez a reportagem vai lá na rádio, fala um pouquinho sobre a matéria. Ou a rádio faz uma notícia pequenininha, curtinha sobre a matéria que deu na 0 hora. Ou a TV faz um jornal do almoço lá. Estamos aqui hoje com a Adriana Irion, lá da 0 hora, que fez uma reportagem. Fala um pouquinho para nós, Adriana. Isso é repercussão no vídeo. 2. Produção em um veículo e publicação nos demais sem aparição complementar. Aí é o seguinte: a 0 hora vai lá, faz um videozinho junto, e esse vídeo é veiculado no jornal do almoço. Já é um pouquinho mais elaborado, não é só uma entrevista que é um vídeo já feito para ser veiculado lá. Mas não tem participação de investigação na TV. É só o jornal que fez. O jornal teve cuidado de fazer já um videozinho que cabe usar na TV. Tá? 3. Produção em um veículo e repercussão dos demais com apuração complementar. Um dos veículos encabeça a investigação. Esse é o modelo que a gente mais faz. E normalmente quem encabeça é a 0 hora do trabalho, porque a gente tem mais gente. Então a gente faz toda a apuração. Quando está quase tudo pronto, a gente chama a TV e a rádio e eles completam o trabalho com alguma coisa à parte. Está acontecendo uma sobre tráfico de armas nesse momento, não posso falar de detalhes, que eu fiz a maior parte da apuração. Tem uma equipe da TV agora lá no Uruguai, complementando uma parte. Tá? Então vamos oxalá de certo isso aí. Tá? Mas eu fiz toda uma parte com os caras daqui, mais uma coisa na Argentina, está certo. Outra, produção em 2 ou mais veículos e publicação em todos. Eu vou depois mostrar exemplos em que foi dividido meio a meio a investigação. Metade TV, metade jornal. 2 que eu participei no ano passado, eu vou mostrar para vocês aí. O exemplo que a Kátia trouxe aqui o mês passado foi também uma cobertura integrada. Né? Pode ir. Aqui são alguns, ó. Basicamente. Esses que não aparecem, eles nunca mais são meus, tá, pessoal? Giovanni, tá? Aqui, volta. Muito rápido. Isso aí. Ó, isso aí são técnicas que a gente chama usadas no jornalismo investigativo. Fala um pouquinho sobre cada uma delas. Ó, pessoal, infiltração é o seguinte: é você dar uma de ator e fazer uso de câmera oculta para gravar pessoas sem se identificar como jornalista. Tá? A gente fez isso em várias reportagens. Jornalismo de dados é o uso de bancos de dados que normalmente estão ocultos para nós, que a gente não sabe onde é que estão e coisa e tal. A gente descobre, opa, aqui tem uma fonte interessante, a gente faz tabelas, usa Excel, essas coisas. Experiência em áreas de conflito, não teve nenhum uso aí. Campanha, a gente faz muita, vai sair uma bem grande aí de funcionários que burlam, que deveriam estar trabalhando e não estão, e que fazem atividades privadas, vai sair daqui uns dias. Ficar observando o cara, fica cuidando 8 horas no dia, se o cara está no serviço ou não está, fica fotografando o cara, filmando o cara, vendo se ele está fazendo o serviço que ele está fazendo. Sem entrevistá-lo. Nada, a gente, não, nenhuma dessas aí a gente entrevista as pessoas, todas elas a gente não mostra que a gente tá? O uso da lei de acesso à informação, essa sim, a lei de acesso à informação, o governo não quer dar uma informação, tá? Qualquer Polícia Civil, Polícia Federal, Exército, que a gente tem um formulário padrão de pedir informações para eles. Tem uma lei no Brasil que diz que a gente teria que ter acesso. A menos que aquilo seja ultra confidencial, ultra secreto, top secret, não sei o que lá, que o governo tem umas classificações. Não. E aí a gente não recebe. Mas se não for isso, eles são obrigados a dar para nós. A gente conseguiu algumas coisas interessantes lá. De material que o governo tinha má vontade de dar, e aí foi obrigado a dar. Porque a gente bota advogado na parada, advogado ameaça com processo. Sempre comum nos Estados Unidos, a gente está começando a fazer. Algumas aí. Isso aí são papéis lá dos Estados Unidos que foram desclassificados, deixaram de ser secretos. A 0 Hora acessou os papéis, link, e viu o que tinha a respeito do Rio Grande do Sul. Foi interessante. Volta aqui, vou botar só
Eu acho que é 1 minuto e pouco esse videozinho, vamos ver se ele entra. Clica aí no meio. Documentos da CIA mantidos em segredo até agora revelam como a agência americana espionou Leonel Brizola e escritores gaúchos como Érico Veríssimo e Josué Guimarães. A maioria dos documentos é fruto de ações de espionagem no período da Guerra Fria. Brizola é citado centenas de vezes. É classificado como ultranacionalista, extremista de esquerda e cunhado de João Goulart. Pela primeira vez surge uma hipótese. Para a CIA, Brizola planejava um suposto ataque ao presidente Arthur da Costa e Silva em visita ao Uruguai. Os americanos observavam uma fábrica em Porto Alegre suspeita de fomentar atividades comunistas. Embora liberados na internet, os documentos carregam trechos censurados. O brasileiro prepara-se nesses dias finais agora para a sua decisão. Mesmo depois da ditadura, a CIA seguiu monitorando Brizola. Em 1988, os americanos estavam preocupados com as chances de o ex-governador ser eleito presidente do Brasil no pleito de 1989. Documentos, até agora inéditos, que mostram um monitoramento intenso ao longo de décadas. Uma parte da história do Rio Grande do Sul e do Brasil começa a vir à tona. Pode tirar o vídeo, não acredito. Ó, 6 semanas foi isso. Pode ir adiante. Esse aí foi uma das maiores matérias. Ela ganhou um prêmio nacional. Até aquela faculdade do Rio de Janeiro mesmo. Eu até joguei esse prêmio. Era grande. No Rio. Estácio, prêmio Estácio. 3 meses de apuração. Ele desmantelou essa rede de faculdades lá do Rio Grande do Sul. O cara fraudava horrores. Para você ter uma ideia, ele fazia cursos de especialização em medicina, dava esses cursos, as pessoas não frequentavam, mas ganhavam diploma. Né? E a reportagem provou isso. Teve inclusive uma segunda parte da reportagem que foi a Colômbia. O colega foi à Colômbia e mostrou pessoas, mulheres que morreram e outras que ficaram mutiladas por cirurgiões plásticos formados nessa faculdade que não tinham feito a parte da plástica, de cirurgia plástica. E aí, quando foram fazer barberiar, né, e mataram as pessoas. Vamos ver. Essa aí, pessoal, essa eu participei também, Perigo do Prato. Isso aí a gente usou todas as técnicas que tem. A gente usou lei de acesso à informação, câmera oculta, a gente pagou testes para mostrar que a Ceasa tem produtos cheios de agrotóxicos, muito acima do limite permitido, venenos proibidos no Brasil, venenos importados da China. A gente fez o teste, comprou, como se fosse dono de casa e tal, dizendo. E a câmera oculta tem um trecho que é fantástico, mas eu não sei se está nessa parte aí, que é... A gente foi ao Paraguai, ao Uruguai, e acertou o contrabando de veneno para cá, e os caras acertaram a venda e coisa. E você tem que ver o que aconteceu lá no Paraguai, foi fantástico. O repórter quase morreu fazendo. O pessoal ofereceu armas a ele, tudo lá, e ele tinha que se explicar. Nossa, interessante. Essa aí é sobre neonazistas gaúchos que foram lutar na Ucrânia. A gente descobriu um grupo de neonazistas que foram lutar na Ucrânia, na Guerra Civil da Ucrânia. O pessoal falou, a gente conseguiu fotos deles lá na região. Essa matéria ganhou um prêmio da Associação dos Delegados de Polícia esses dias. Acho que aí vai entrar o vídeo, não? Vai. Clica aí.
eu e um colega, inclusive, nós fizemos uma proposta de alistamento no batalhão Azov. O batalhão Azov é um batalhão neonazi da Ucrânia, que luta contra os russos. E os caras praticamente aceitaram a nossa inscrição, depois a gente explicou que a gente era jornalista. Mas por em inglês, né? Traduzindo para o ucraniano. Hoje em dia você tem o Google Tradutor lá. Você escrever qualquer coisa e transforma na língua que você quiser. Né? E aí, foi 5 semanas assim, né? Essa tem um pouco de filtração também. O colega se aproximou dos grupos neonazis. Essa aí eu também me orgulho bastante. Aí tem os desmanches, né? Vamos ver se tem um videozinho aí. Um ano e meio após a lei dos desmanches ser aprovada no Estado, locais irregulares e falhas na fiscalização continuam alimentando o comércio informal de peças e desmanches violentos. Depósitos clandestinos privados vão parar até no meio da rua. Teve toda isso com a vida, né? Esse é um trechinho, só um teaser que a gente chama. Essa matéria eu e um colega da TV, meio a meio, cada um fez alguns desmanches e tal, a gente mostrou que os desmanches vendem o que tu quiser e a gente usou câmera oculta para comprar peças, motor, tudo, né? Não compramos no final, a gente só acertou, gravou, que ia buscar o que tinha que buscar, e aí os caras fecharam. Inclusive a gente descobriu que tinha venda de peças num depósito do Detran oficial, e a gente fotografou, filmou os carros, alguns carros, pegamos pela placa e fomos atrás dos donos dos carros que estavam sendo desmanchados, e os donos não sabiam que os carros estavam ali fora. Crime completo, né, pessoal? Eles recolhem o carro, não avisam o dono e vendem as peças. E aí a gente provou isso aí. Aí esse depósito foi fechado, nunca mais reabriu. E era dentro. É interessante. Vamos ver se eu pedi algum outro mais. Sim, vamos ver aqui, pessoal. Pode fechar essa tela do GDI aí. Eu tinha pedido que era... essa aqui é a dos desmanches, agora mais completa. Né? Bota um pouquinho aí, ver se tem tempo. Ih, vai dar 14 segundos. Tá. Vamos deixar um pedacinho só, meio grande. Ué. Parece, enquanto parece ali, você estava me falando hoje sobre a tecnologia das câmeras ocultas, né? Então, que hoje são bastante acessíveis e tal, e que não tem grande segredo para isso. Que não. Qualquer um pode fazer, mas qual é o critério que vocês usam para fazer esse tipo de... Quando não houver outra forma. Por exemplo, assim, se a campana falha, você não conseguir provar a cara através de imagem que você está filmando de longe, coisa e tal, você chega perto e faz um diálogo com o cara. A gente tenta não mentir. O que é não mentir, pessoal? Tem uma diferença entre você omitir e ser jornalista e você mentir. Esse mundo do crime organizado, seja ele violento ou não, a maioria do crime organizado não é violento. Esse mundo aí, ele é tão confiado, e é uma disfarçatez tão grande, você não precisa mentir para ele, cara. Basta você não dizer para ele ser jornalista. Por exemplo, assim, ó, essa dos desmanches, eles não perguntaram em nenhum momento quem a gente é. A gente chega com um carro lá, evidentemente não está escrito em mídia nem nada, com a câmera, desce do carro e diz, tu veio de peça, quanto é que ia custar tanto? Tanto. Tu tem licença? Não sei o que e tal. Não, beleza. Porque estou pensando, estou fazendo pesquisa, não precisa mentir nada. Eles te oferecem tudo que é clandestino. Tu chega nas lojas que vendem veneno, eu fiz isso na Vila do Alegre, que eu chamo veneno, sou antigo, né? Agrotóxico eu chamo veneno, defensivo eu chamo veneno. E aí, tu chega lá para eles, tem tal coisa aí? Tem. E tu ainda pergunta para eles assim, mas vem cá, não é proibido esse veneno? Cara, mas ninguém fiscaliza, e te vende, entendeu? Então, você não precisa mentir. Eu acho que é deselegante, talvez um pouco antiético, você mentir.
Mesmo assim não está vetado lá, mas tem que ser uma causa muito nobre. Você vai acertar a compra de arma e tal, uma coisa importante, que de outra maneira você seria torturado até a morte, você mente. Mas assim, ó, você vai fazer uma coisa banal, tenta não mentir. Tenta só mostrar que aquele comércio é tão natural, embora ilegal, clandestino, filho da puta, ele é natural, que você conseguiu, sem mentir, fazer os caras estiverem uma coisa ou outra. É essa a situação. Vamos ver um textinho, vocês vão ver aí, ó. Denuncia. Um mercado clandestino e ilegal se espalha até pelas ruas, a céu aberto, alimentando o roubo de carros, principalmente aqui em Porto Alegre e na região metropolitana. Uma lei para tentar coibir essa situação foi aprovada há 1 ano e meio. A fiscalização aumentou, mas falhas ainda sustentam o comércio informal de peças e desmanches de veículos. É o que mostram os repórteres Fábio Almeida, da RBS TV, e Humberto Treze, de Zero Hora, em mais um trabalho do grupo de investigação da RBS. Uma pequena rua de terra e carros que tomam conta dos dois lados. Parecem estacionados, mas na verdade estão expostos e são vendidos em peças. Basta escolher. Dá para botar umas peças aí, sim. Eu coloco, né? Uma mão de obra, vou colocar nos motores ali. Se não tiver, ponto que pode ter menos peças, né? Locais como esse vem driblado a chamada Lei dos Desmanches do Rio Grande do Sul, que entrou em vigor há pouco mais de 1 ano e meio. Por ela, só empresas registradas no Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, podem atuar como desmanches de veículos, venda de peças usadas e reciclagem de sucatas. Quem não está registrado é automaticamente ilegal. Agora temos o CD. Dá uma paradinha, só para explicar o modus operandi dessa reportagem. Vocês viram a reprodução da tese? O que eu fiz? Eu levantei todos esses lugares. Eu fui nesses lugares, eu não uso câmera, eu uso câmera pública, mas eu não transito com carro e com cameraman e com coisa do gênero. O que eu fiz? Eu levantei todos os lugares que conhecia na Grande Porto Alegre, que vendiam peça, coisa e tal. Eu tenho informantes meus, tenho policiais conhecidos, tem gente que é indignada mesmo, que a polícia também cobra dinheiro nesses lugares, não fecha e tal. E aí os caras me dizem, olha, baixinho e tal, tem tal lugar lá que os colegas estão por dentro, então tá. Daí eu vou no lugar, né, e levantei tudo. Daí depois estava tudo meio pronto, eu chamei a TV e a gente fez tudo. Por isso a produção é. Produção significa você fazer a reportagem e não aparecer nela. Então é um troço interessante. Eu acho que, bom, daí adiante é aquilo que eu expliquei para vocês, que vocês viram, vários lugares que a gente mostrou, eles foram fechados. Então, tem mais alguns concursos aí. Essa foi interessante também. Isso aí, a gente, o Nilson Vargas, que trabalhou aqui. Alguém falou do Nilson antes, a outra palestrante falou do Nilson, né? E hoje ele é diretor dos jornais do Grupo RBS. Tá? O Nilson trabalhou aqui na Notícia, foi editor-chefe da Notícia. O Nilson fez uma provocação para nós. Cara, tia, não tem sacanagem nesses concursos aí, entendeu? Será que esse pessoal que passa, todo mundo estudou mesmo ou tem treta? Não. E aí a nossa ideia que eu tive, é dizer aqui, sabe, a gente se matricula no concurso e tentar passar. Se a gente passar, eu passei nesse concurso fraudulentamente. Daí era essa a ideia. Não conseguimos. Porque o pessoal que faz isso normalmente beneficia conhecidos. Eles não vão pegar por 13 que nunca apareceu na vida e vender uma prova. Eles vendem para CC. Por exemplo, eles querem. Você quer um emprego para a vida toda na prefeitura da cidade e tal. Para a vida toda, ser efetivado. Aí o prefeito organiza um concurso e beneficia os CCs dele. Ele dá para eles o gabarito das provas, ele consegue o concurseiro. CC, cargos comissionados. Os cargos comissionados, né? Então é isso aí. Então a gente não conseguiu se infiltrar nesse ponto. A gente conseguiu até gravar, fazer algumas gravações, o cara prometendo que podia ajeitar e tal. Tá? É muito grande, para vocês terem uma ideia, deve ter uns 25 vídeos aí nessa reportagem. A gente tem cenas dos caras, assim, sendo surpreendidos trabalhando quando deveria estar preso. Né? Então é interessante, assim. Essa eu recomendo que vocês vejam, eu recomendo que vocês assinem a Zero Hora para esse tipo de negócio aqui, dá para dar um teaser aí. Bom. Mas esse link aí, ele
enviou e a matéria pode estar disponível. Olha aí, bota um pouquinho. Tem os diálogos, isso aí é muito engraçado, tem os diálogos dos caras tratando. Põe esse primeiro, põe esse segundo. Passar em concurso é sonho de quem deseja estabilidade financeira. O problema é que muitas vezes a seleção é um jogo de cartas marcadas. São aprovados candidatos que constam numa secreta lista de afiliados do gestor. É o que tem ocorrido em dezenas de prefeituras e câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul. O Ministério Público Estadual já abriu em 2 anos investigações sobre fraudes em concursos em 29 cidades gaúchas. Mas há indícios de favorecimento a empresas e candidatos em pelo menos 50. O grupo de investigação da RBS percorreu alguns desses rincões gaúchos sob suspeita. Essa é a cabecinha do negócio. Eu quero só um pouquinho aí, deixa. Campestre da Serra, bota ali. Aí, ó, vai um pouquinho para baixo, vai indo aí, ó. Aqui, ó, só um pouquinho, tá? Não liga ainda. Tu vai ligar depois ali. Essa prefeita, ela acertou a aprovação de todos os cupincha dela no concurso que ela organizou. Ela foi reeleita por causa disso. Ela conseguiu tantos votos das famílias desse pessoal que ela conseguiu ser reeleita. E ela foi caçada por causa disso também depois. Isso aqui é um diálogo que ela está com o cara dos concursos acertando a nomeação no ano passado. E o engraçado da história é que ela não só bota as eleitas, como ela manda, ela sugere para ele que retire algumas que ela não gosta das pessoas. Vocês vão dar uma... Ouçam só isso aqui, vale a pena. É Márcia? Ô, meu nome é Mário, tudo bem? Oi, Mário, tudo bom? Você estava dormindo lá, não? Não, eu estava chegando, eu estava no hotel, né, e agora eu estava chegando em casa. Mas eu tinha ligado antes, a senhora não tinha. Não, sabe o que foi? Acho que deixou o telefone no carro. Aí eu disse assim, daí eu queria chegar agora e queria ligar para ti. E daí, Márcia? Não, estou com os nomes aqui, a senhora quer ver? Não, pode me passar. Bom, essa de geografia passou em primeiro a Grace da Iana Reis. Geografia. Isso, em segundo a Patrícia. Tá. Educação infantil só passou a Thaísa Confortinho. Só passou a Thaís. Aí eu precisava da carinha dos outros. A outra vez que eu queria estar em hora aqui. Outra vez. Pode ser segundo? Não pode ser primeiro? Não. Escuta, e essa guria ficou em que lugar? Último. E passou a qual mesmo? Só Thaís. Thaísa Confortinho. Só Thaís. Não, eu acho que essa carinha tu pode botar em primeiro. Tá? E agora, inglês. Inglês, só passou Graça Dione. Como? Graça Dione Paganella Gala Justino. Só essa. Só essa que passou? As outras não passou? Não. Melhor, porque eu não queria que eu passasse a de namoro. Tá ok, tá? Tá ok. Diga para que eu tenho. Pedagogia. As iniciais? É. Essa passou tem duas no primeiro. Elizabeth Costa da Silva e Maria de Fátima Chuca. Ai, meu Deus. Vai. E que lugar ficou a Valdirene Battini? Foi 10. Eu queria que botar assim, ó. A Janaína Macari Pelissari. Ele vai cair, tá? Em primeiro, tu bota em terceiro, aliás, bota Janaína Macari Pelissari, tá? E depois tu bota, em segundo, tu bota essa Valdirene aí, tá? Pode pôr que não tem problema. E em terceiro, tu bota a Vera Terezinha Reque da Silva. E depois o resto, tu que sabe. Não, é muito bom. Não
Então tá, essa é a Regina Noy. Bota aí no interno aí, eu quero mostrar uma coisa assim, que a gente fez uma coisa muito simples aí. No interno a gente ouviu o cara que organizou os concursos, tá? O cara mente um pouco sobre que não conhecia o prefeito, que não sei o quê. Não, ele fala que conhecia o prefeito, depois a gente entendeu, sem saber que a gente já tinha ouvido o cara, e o prefeito disse, não, nunca vi esse cara. Então vocês vão ver, é uma outra maneira de você pegar o cara. Acho que é muito interno. Tá? No interno aí. Na cidade de Muito Interno, também próxima à Lagoa Vermelha, aconteceu em 2016 um episódio curioso. Depois de cancelar um concurso por falta de verba para preencher os cargos, o então prefeito Maurílio Piton fez um novo concurso após perder a eleição. Isso que os gastos com as 16 vagas seriam ainda maiores que no concurso anulado. A empresa contratada, sem licitação, é a GMC, a mesma que tinha sido inabilitada na primeira vez por falta de documentação. Era investigada por irregularidades em outro concurso no Rio Grande do Sul. 0 Hora esteve na sede da GMC em Capinzal, Santa Catarina. Ela funciona na residência do dono, Edson Cassiano, sem qualquer indicação de que se trate de uma empresa. Edson diz que contrata especialistas para elaborar as provas e também afirma que teve reunião com o prefeito de Muito Interno, Maurílio Piton, na qual foi aprovada a contratação de sua empresa. O Diego fez um contrato conhecido, daí foi assinado o contrato junto, sabe, assim, ele não tinha assinado o contrato, então foi assinado no presencial, junto com o pessoal da administração. Curiosamente, o ex-prefeito Piton nega ter recebido Edson. Não teve contato pessoal? Não, é só alguém. O concurso foi anulado a pedido do promotor de justiça, Felipe Barcelos, que comenta o episódio. A princípio, ela está sediada na residência do proprietário. Então, uma empresa que se dispõe a realizar concursos públicos tem que ter uma estrutura mínima de gasto, até por questão de segurança da prova, né? Então, vocês viram uma coisa bem simples. Fui ver onde é que era a sede da empresa. A sede era a seguinte: a sala de estar do cara com uma criança ranhenta, um cachorro dentro, não tinha, o cara tinha um computador, uma coisa velha, coisa. Era esse o lugar que fazia, organizava as provas. Eu perguntei, cadê os especialistas? Ele gaguejou todo, ele disse que ia me apresentar, nunca me mandou a lista de especialistas. Tudo frotado, tudo sacanagem. Ele tinha que ter uma banca, um lugar, né? Entende? Então não tem, tu pega os caras que tu quer. Tu vai nos lugares que não existem, tu vai nos lugares é endereço falso. Tu vai no lugar, pede um especialista tal, vai falar com o cara gagueja porque ele não tem a especialidade para fazer. Então é país de sacanagem. Acho que deu de exemplo aí, agora podemos conversar no que resta de tempo aí. Tá. Tem a pergunta sobre isso, da Raquel. Feita a apuração, a informação é passada para a polícia, como fica esse desdobramento da parte investigativa para a criminal? Existe algum tipo de censura por parte da empresa para a qual você trabalha? Aí são 3 perguntas, né? Sim, a gente disponibiliza se alguém quiser abrir. Então, às vezes, a polícia abre. No caso que eu não comentei aí, que eu acertei a compra de terrenos de lotes em área verde, que estavam sendo vendidos em áreas verdes, lá na Grande Porto Alegre. Era um vereador de 5 mandatos, o escritório dele é uma imobiliária. E ele vende lotes. E aí eu acertei, gravei o cara está preso por causa da matéria. Eu botei uma pilha no delegado, o delegado foi lá, conseguiu no juízo uma ordem de captura do cara, de prisão do cara, por causa disso, e o cara está com preventivo, está preso mais de 3 meses já. Matéria no final do início do ano agora, de janeiro. Então, às vezes acontece. O colega meu denunciou um médico sem vergonha de Guaíba, lá onde a gente trabalhou. O médico é presidente da Câmara de Vereadores atual. Esse médico é falso pediatra, passou em concurso em 2 lugares como pediatra, nunca fez curso de pediatria. Ele tinha não sei quantas 1000 horas de curso de pediatra, que na realidade ele não frequentou. O cara, ele não cumpria, ele passou em 2 concursos em 2 cidades, uma Guaíba e outra numa cidade muito pequena, chamada, não lembro, no caminho que vai no Vale do Taquari ali, Fazenda Vila Nova. E ele não ia nunca em Fazenda Vila Nova, ele dava testado que estava doente, estava com vírus, não sei o que e tal. E daí, no mesmo dia, ele foi filmado pela nossa equipe em festa de aniversário de criança, na Câmara de Vereadores de Guaíba, fazendo proselitismo, fazendo discurso e dando atestado que estava doente lá. Isso a gente fez isso com campana, com filmagem. O cara que devia estar hoje aqui trabalhando nesse posto, porque as pessoas esperando, está lá na cidade fazendo tal lugar. Então, esse cara foi afastado do cargo semana passada,
e está sendo investigado por CREMERS por uso falso da condição de médico na parte de pediatria, porque ele não tem especialização, e por ter passado em concurso, né, sem ter habilitado. Então, existe sim, pessoal, o poder público às vezes se mexe por causa das reportagens, às vezes não acontece nada. A coisa que mais chateia a gente é quando não acontece nada, mas é muito seguido também. E censura. Não dá para usar a palavra censura, tem muita cautela às vezes. O que é cautela? Os caras ficam com medo do processo e tal, daí fica aquela coisa, demora para sair, passa pelo advogado mais de uma vez, essas coisas aí. Não tivemos nenhuma matéria assim que foi vetada pelo teor das pessoas que querem ser denunciadas. E agora no grupo não tem. Pergunta da Carla Pailatti. Como são descobertas, escolhidas as pautas desenvolvidas pelo GDI? É Vox Populi, né? Vem do telefonema, e-mail que a gente recebe. É isso, WhatsApp. Mas tem coisas também criadas. Aí a gente vê do potencial. Submete para a TV e para a rádio também, vê se eles têm perna, não tem para acompanhar. A gente vai fazer sozinho, a gente não vai fazer. A gente tem uma média, pessoal, eu não quero chutar muito, mas em média, a gente recebe, de cada 10 sugestões que a gente recebe, uma a gente consegue fazer. Nós temos centenas de assuntos lá que não conseguimos tocar. Há uma sede da população por denúncia de sacanagem. Se fizessem um grupo 10 vezes maior, teria assunto. Pergunta da Vânia, as investigações do GDI têm parceria com a Justiça? Como funciona? Isso, em alguns casos, sim. Em alguns casos, nesse caso dos fraudes de concurso, por exemplo, eles sabiam que os caras tinham feito a treta, eles tinham delatores, eu conversei com os delatores e eu fui nos lugares em que as pessoas tinham se beneficiado. Temos uma associação. No caso do médico, o meu colega esperou para publicar quando eles fizeram a operação. Ele publicou um dia antes, no dia seguinte fizeram a operação, foi venda casada. A gente já sabia que ia ter operação contra eles, da polícia do MP junto, né? E a gente largou a matéria um dia antes com a combinação. Em alguns casos não tem nada, em alguns casos a polícia e a MP são surpreendidos, né, na matéria. Eu não estou conseguindo atualizar aqui meus dois telefones. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ao vivo, tá? Devido ao microfone aí. Alguém quer perguntar algo? Boa noite. Parabéns pelo seu trabalho. Eu gostaria de perguntar, hoje no Brasil, qual lugar que você acha realmente mais perigoso para andar? É o Rio de Janeiro? O que você acha assim, para nós, cidadãos? Qual o pior lugar para transitar? Acho que eu não sei. Olha, o Rio de Janeiro é bem perigoso, por exemplo, para jornalistas. Não por questões, não tanto combate urbano e coisas que é aleatório. Mas assim, ó, eu defino Rio de Janeiro, região centro-oeste, nordeste, eles nessa questão de a mídia já leva a bala. É diferente aqui no sul do Brasil, por exemplo, em São Paulo a gente é processado. A gente é muito processado. Mas quase não tem atentado contra o jornalismo. Nesses lugares aí já virou bastante comum tentarem matar ou matar de jornalista. Em geral não são de grandes empresas. Sabe quem é? Quem está escolado, eu, no outro caso, numa grande empresa de comunicação, ele está melhor. Que o pessoal pensa mais antes de fazer um atentado. O cara que realmente corre risco no Brasil é o jornalista dos rincões, né? Um cara numa cidade, uma Tefé lá no Amazonas, uma Huetá no Amazonas também, um Compromó do Ceará,
vai num lugar desse e fala mal do prefeito para ver quanto tempo dura. Né? Então, é difícil, né, gente? Jornalismo de investigação se faz em cidades estruturadas e em ambientes mais democráticos. Em que o que vai acontecer muito provavelmente é você ser processado. Claro que não dá para dar sorte, não dá para dar mesmo com azar. Esse cara que está preso até agora da minha reportagem, certamente tem uma milícia lá em Alvorada, nesse loteamento. E certamente esse cara não vai me comer cara. É muito provável que ele não goste de mim. Então todo dia quando eu vou pegar o meu carro no estacionamento da Zé Arnold, atravessar a rua, eu dou uma olhadinha. Quando eu vou sair de casa também dou uma olhadinha. Tem que dar uma olhada. Né? Uma vez eu estou no grupo agora, mas eu fiz investigação, muita investigação antes, na 0 hora, sem existir o grupo. Né? Eu não tinha nada no meu nome. Eu não tinha carro no meu nome, não tinha apartamento no meu nome, tudo era em nome do filho ou de mulher, e a Zé Mulher não tem meu sobrenome, então, tanto a minha ex quanto a minha sobrenome. Então, era uma beleza, não tinha problema. Mas são precauções que são interessantes tomar. Se eu provavelmente se morasse numa cidade pequena, de um desses estados que eu mencionei aí, eu não ia ter essa vontade toda de fazer denúncia. Eu ia ter que me mudar para fazer. Mudar e ficar lá morando, é dar sorte com azar. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Bem pessoal, pode até parecer piada, mas eu te pergunto o seguinte, eu como mãe te pergunto o seguinte, se você tem mãe, qual é a pressão arterial da tua mãe? Normalmente não conto pra ela. Melhor não. Só conto quando tá tudo certo. Então tá. Oi? Aqui. Oi. Eu queria saber como você acha que foi a cobertura do caso da Marielle Franco. Acho que foi ótimo. Foi ótimo. Acho que a mídia cobriu como raramente cobre o atentado. Inclusive a Rede Globo, é tão mal falada pela esquerda, foi um espaço fantástico o caso da Marielle. É que eu acho que a Globo, apesar de não gostar nem um pouco das bandeiras levantadas, ela entendeu que tinha um ponto de ruptura ali na sociedade. Que o fato do atentado da Marielle muito provavelmente é pelo tipo de coisa que ela denuncia e tal. E a Globo fez jornalismo. Eu acho que foi bem coberto. Acho que outros órgãos, inclusive um órgão que é bem de esquerda, aí, cobriu muito bem, chama The Intercept, que é um site de jornalismo investigativo fundado pelo Glenn Greenwald. Tá? O Glenn Greenwald é do escândalo do Wikileaks. Não, Wikileaks não. O escândalo do Edward Snowden. Ele que conseguiu entrevistar o Snowden. Tá? Ele é amigo do Snowden, tá? Que era um espião americano, trabalhava com a CIA, NSA. E esse Greenwald mora no Rio de Janeiro e fundou o site The Intercept, né? Junto com um outro jornalista. Eu tenho um amigo que trabalha nesse site. Esse site também cobriu muito bem o negócio da Marielle, levantou alguns milicianos que são vereadores, são inimigos da Marielle, provavelmente envolvidos no assassinato dela. Mas a coisa é clara, é uma coisa que vai ir devagar, né? Acho que o problema aí nem vai ser da mídia nem da polícia, se acredite se quiser. Acho que é bem difícil, porque a Marielle deve ter coleção de inimigos. Tá? Vai ser difícil. Alguém pode pensar assim, fosse um outro cara já tinha achado. Não é bem assim. Tu saber quem é, tu intuir quem é, e tu ter ideia de quem é, não quer dizer que vai provar que é assim. Pra vocês terem uma ideia, 2 milicianos suspeitos de envolvimento com inimigos da Marielle apareceram mortos no mês passado. Será que não eram eles os caras que atiraram nela? Se foram eles, como é que vai ficar a prova? Então é difícil. Vamos lá, pessoal, vocês não tinham isso. Está o microfone. Boa noite. Você falou que vocês fazem bastante investigação ali, tem temas relacionados à política, né, fraude em concursos públicos. Vocês já receberam alguma ameaça de algum político quando vocês estavam investigando ou depois que a matéria foi publicada? Olha, normalmente os políticos que a gente tem que ouvir as pessoas antes de sair a matéria, vocês sabem disso, né? Vocês sabiam disso? Não, Guilherme, talvez não saibam. Antes dessas matérias, a gente tem que ouvir todo esse pessoal que a gente mostra.
A gente está com tudo sobre eles, gravou eles, sem vergonha, aí tem que ligar para os caras e dizer: o senhor sabia que o senhor foi gravado? É. Por isso que eu digo: ovelha não é para matar. Não quer se incomodar, não faz. Porque a reação dos caras vai do griteiro até ameaçar processar, até dizer que vai te matar, até que, sabe, é um festival de sacanagem. O mínimo que ele fica é te odiando. Tá? Mas aí eu te digo: quando o cara é político poderoso, mesmo, ele tenta impedir que a matéria saia. Tá? Ele vai em comitiva com advogado, coisa dentro do jornal, tentar impedir. Até agora não foram bem sucedidos, tá? Mas nem ameaçado a gente não foi. Ameaçado de processo a gente é toda hora. Né? Praticamente toda a matéria tem ameaça de processo. Tá? Praticamente toda a matéria. Mas aí é para isso que se fica, às vezes, depois de estar pronta a matéria, uma semana, 10 dias, olhando, passa para o advogado, volta. Isso, porque não se quer o processo perdido depois. Eu vou voltar um pouquinho e vou perguntar sobre conflitos. Aqui no curso a gente tem muitas meninas, muitas garotas, e a gente percebe que em conflitos tem poucas mulheres trabalhando com conflitos. Investigação talvez apareça um pouco mais. Você acha que realmente existe não há um balanço nessa questão? As mulheres talvez não se interessem tanto, ou se interessem, ou não tem chance para cobrir conflitos? É mais difícil para mulher? Você encontrou mulheres nessa área? Nunca teve mulheres. Tá? Mulheres eram uma raridade no momento. Eu tenho vários livros de história, cultura de guerra e tal, e nas primeiras guerras, evidentemente, não tinha nenhuma mulher. Até porque mulher era cidadã de segunda classe. Ela era encarada no século XIX, quando começou a moderna cobertura de conflitos, como uma pessoa subalterna na família e tal, isso e aquilo. Evidentemente, o papel relegado a ela nas profissões era enfermeira, professora e tal. Imagine você, iam mandar ela para fazer cobertura de guerra. Aí elas iam como enfermeira nas guerras. Século XX mudou um pouco isso. Século XX até o século XX, como tu sabes, provavelmente, não só nos Estados Unidos como no Brasil, mas não querem nem votar. Né? Elas começaram a votar, começaram gradualmente a exercer profissões que antes eram só do domínio masculino. E tem alguns filmes interessantes, tipo Gerda e Hemingway. Você já viu esse filme? A Gerda era uma das... Acho que é a Gerda. Era uma das mulheres que o Hemingway foi casado. E ela era uma correspondente de guerra. Morreu por Martha Hemingway. A Martha Gellhorn. Tá? Essa Martha Gellhorn era fantástica. Ela cobriu a Guerra Civil Espanhola junto com o Hemingway. Eles tiveram o hotel, eles estavam bombardeados, caíram os dois no terra, os dois sobreviveram. Depois quase foram fuzilados como espiões. Depois ela cobriu a Segunda Guerra Mundial de dentro do bombardeio. Depois ela cobriu a Guerra da Coreia. Depois o Hemingway se matou na década de 60, ela sobreviveu a ele, ela cobriu a Guerra do Vietnã. Ela morreu agora nos anos 2000. Eu recomendo que vocês assistam. Essa mulher é uma das pioneiras do jornalismo de guerra. Tá? Aqui no Brasil tem 3 brasileiras que fazem cobertura mais intensiva, mais que 13, mais que qualquer repórter da RBS. Que é a Adriana Carranca, pelo estado de São Paulo. Hoje não está mais Estadão, ela está com uma coluna no Globo, mas ela continua indo. Ela foi 5 vezes ao Afeganistão, 2 vezes ao Iraque, 2 vezes à Síria. Ela estava na Síria da última vez, aconteceu um atentado da bomba no hotel que ela estava, ela gravou esse atentado. Ela já esteve no Sudão do Sul, no Sudão, no Congo. Ela é muito experiente, está morando em Nova York hoje, fazendo mestrado na Columbia, Universidade de Columbia. Minha amiga, a Patrícia Campos Melo esteve na Líbia recentemente para mostrar a fragmentação pós-Gaddafi. Esteve na Síria, esteve no Iraque. A Patrícia foi correspondente em Washington, da Folha de São Paulo. Hoje ela é repórter especial de São Paulo, é comentarista de Mundo na Band. Tem a Alice Martins, fotógrafa gaúcha de Rio Grande, mora na Turquia faz uns 7, 8 anos. Ela passa mais da metade do ano entre a Síria e o Iraque. Ela trabalha para o New York Times, para a CNN. São gente bem interessante. Está aumentando o número de mulheres que cobrem guerra. Tá? O que acontece é que em determinados lugares
com cultura extremamente machista, as mulheres estão em risco cumprindo guerra. Aconteceu no Egito, a Lara Croft, acho que era, não sei se é Croft, Lara, era uma repórter americana da TV, foi estuprada na Praça Tahrir por um bando de homens lá, porque ela estava de saia e sem lenço. Ela estava fazendo transmissão, ela foi agarrada e estuprada. Então é uma situação que corre. Acho que para as mulheres que vão cobrir no mundo muçulmano é aconselhável usar lenço e usar saia. Acho. Não adianta ir lá toda modernosa e depois os caras te agarrarem a polícia e apedrejarem. Não adianta, a gente não muda a cultura dos lugares que a gente vai. Acho aconselhável para mim usar barba quando eu estiver lá. É assim. O cara com a cara limpa e imediatamente deixado como se controla. Isso. Vamos lá, pessoal. Mais uma. Como realmente você faz para se proteger e a sua família? Existe algum esquema, além de você olhar em volta, ou você tem alguma outra proteção? E se você sabe também como que o Sérgio Moro se protege? O Sérgio Moro tem guarda-costas, né? Guarda-costas. Eu fui numa palestra do Sérgio Moro em Novo Hamburgo, tinha 9 guarda-costas. As palestras, quando ele vai em evento público, ele tem 9 ou 10. Ele tem uns que acompanham ele até em casa. Eu não tenho guarda-costas, nenhum jornalista lá da Zero Hora tem guarda-costas. Nós tivemos 2 jornalistas que foram acompanhados por guarda-costas durante um tempo. Há um tempo atrás, antes dessas matérias aí, outras matérias. Eu fui acompanhado por guarda-costas uns 20 anos atrás, quando eu fiz uma denúncia contra uma gangue lá que os caras estavam afim de fazer o corpo. Aí eu fui de guarda-costas para casa e voltava, mas não tem mais. Eu não me protejo de nenhuma outra forma. Entende? Não. Confia em Deus. Não, nem tem dinheiro para mudar de casa. Agora o jornal disponibiliza hotel para a gente quando está numa situação meio ruim, quando está quente o tempo. Esses tempos um colega ficou morando num hotel um tempo. Nós tivemos um colega aqui de Curitiba, o Mauri Cone, que ele se mudou do país durante um tempo por causa da ameaça da polícia. Né? Um dos piores inimigos que tu pode arranjar é a polícia, tá? Mas denúncia contra policial, tu tem que abrir o olho. Porque eles têm esquemas de monitoramento no teu telefone, tem esquemas de monitoramento na tua casa, vigilância na tua casa, eles podem trocar favor com o marginal para o cara te matar, ficar na conta do cara. Pode fazer horrores. Aí, lembrei do nome do teu colega, Edson Silva, cinegrafista. O Edson tem um irmão policial. E o Edson é tudo. Esse já denunciou a polícia várias vezes. Você já respondeu um pouco, mas queria perguntar se você já foi perseguido ou sofreu alguma ameaça que foi grave, que ficou com muito medo, se aconteceu alguma coisa tensa. Não, essa da gangue que eu falei, os caras se revezavam no telefone fixo no jornal, né? Mandavam passar a ligação para mim, eu atendia o cara, vou te estripar, vou arrancar teu pescoço, esse tipo de coisa. Bem desagradável. Disseram que iam matar minha filha, ela era pequena, né? Mas aí passou resolvendo processar. Mas às vezes fica insalubre. Oi, fala. Você falou antes sobre saber quem é o culpado e provar é um caminho meio longo, né? Teve alguma cobertura, alguma matéria que você fez que você não pôde publicar porque sabia que a pessoa era culpada, mas não tinha como provar realmente que ela era culpada? Acontece toda hora, né? São as frustrações, toda hora que eu te digo. A gente tem dicas, intuição, mas não tem provas suficientes. O ministro Padilha, por exemplo, algumas coisas já foram publicadas a respeito da sacanagem dele. Inclusive com delatores falando de 1 milhão de recebendo, publicados ainda. Tem coisas de terrenos deles e coisas que não ficam bem comprovadas, sabe? Ele é grileiro, que ele é isso, que é aquilo. Não é bem assim, nunca está no nome do cara, não está no nome nem no laranja conhecido dele. Na realidade está um testa de ferro lá. Aí é o tipo da coisa bem difícil para a gente provar, entende? Estou dando um exemplo só. Outros caras, lavagem de dinheiro é uma coisa muito difícil de provar. Pessoa que usa intermediários para guardar dinheiro no exterior para ganhar dinheiro. Tipo uma coisa quase inalcançável para um jornalista. Né? Então, é difícil.
criminoso menos profissional, a gente consegue fotografar, fazendo as coisas. O cara não... Agora, o cara que é cuidadoso é difícil. Viu? Aí precisa, quebra de sigilo telefônico, precisa seguir o dinheiro do cara nos bancos, precisa ter acesso a certos documentos, tipo declaração de imposto de renda, que não é, não sei se você sabe, declaração de imposto de renda não é fornecida para jornalistas. A gente não tem acesso. Então, são os instrumentos que as polícias e o Ministério Público usam. Esse é o tipo de coisa. O jornalista não é herói, pessoal. O jornalista ele trabalha com o instrumento que tem. Né? Boa noite, Leonardo, da 7ª fase de jornalismo. No meio dos conflitos, conseguia dormir após as imagens que via durante o dia? E no retorno dos conflitos, teve que fazer tratamento psicológico? Teve algum trauma? Consegui dormir, sim. E não tive que fazer nenhuma tratamento. Como eu disse antes, eu falei para a colega que está fazendo aí o PCC de jornalismo, quem não gosta não vai. Eu canso de responder em universidade pergunta do tipo assim, mas por que eles te obrigam a ir para tal lugar? Não, ninguém é obrigado a ir para a guerra, ninguém é obrigado a fazer investigação. Se vocês querem saber a verdade, nua e crua, tem fila de espera de repórter querendo fazer isso. Esses lugares são disputados. Tem disputa para ver quem é que vai ir. Maneira de dizer, disputa de bastidor, elegante, mas tem. Sempre vai ter um que levanta o dedinho se o outro não quiser ir. Então, em primeiro lugar, ninguém é obrigado a ir. Segundo lugar, tem muita gente querendo ir. Terceiro lugar, é aventuroso e é divertido. Você está vendo a história acontecer na sua frente, cara. Se você alguma vez teve vontade de ver a história acontecendo na sua frente de verdade, aquela coisa que você vê no noticiário de noite, para olhar, e daqui a pouco você estava lá, você vai entender o que eu estou falando. Então, ninguém vai lá amarrado para fazer uma coisa dessa. Alguém perguntou, tem glamour desse troço? Tem glamour, sim. Tem glamour. Tem glamour. Tem tapinha nas costas quando tu volta, tem brincadeirinha de mau gosto, tem brincadeirinha de bom gosto, tem churrascada para comemorar, tem gravação de tiroteio, tem piadinha, tem tudo isso ali. É muito divertido. E ao mesmo tempo, é muito terrível. Mas nós somos todos humanos, somos tudo hiena, né? Alguns são mais que outros. Quem é que não gosta de ver uma cena na televisão, um troço impressionante acontecendo? Quem é que não gostou de ver e assistir aquele bombardeio? Ficou impressionado de assistir um bombardeio numa cidade grande? Fica, né? A diferença do cara que vai, antes que fale mal do cara que vai, é que o cara vai estar lá. Essa é a diferença. Aí eu digo, para estar lá, ovelha não é para lá. Tem um ditado nas redações que diz assim, que você tem que estar preparado para tudo. E a primeira coisa é ter o passaporte em dia. Porque às vezes surge uma oportunidade e aí, tá, vai tudo. Ah, mas eu estou sem passaporte, vai demorar quanto tempo para tirar passaporte? Acontece coisa pior. Acontece que os caras dizem vai tu, e o cara vai para o aeroporto e chega lá e descobre que o passaporte não está lá. Já aconteceu 2 vezes, né? Como sabe falar o outro idioma além da língua portuguesa também, isso é um impedimento, né? Isso, ser monoglota é impedimento, né, pessoal? E não pensem que só falar inglês está bom. Nas guerras modernas, aí, em alguns lugares, em alguns confins, ninguém fala nem inglês. Aí é legal você saber uma terceira língua aí. Espanhol ajuda, o Vilati hoje estava falando assim, mas assim, ó, no Oriente Médio, por exemplo, muito mais importante que inglês no Oriente Médio é falar francês. Grande parte daqueles países ali foi colonizado por franceses. Na África, te diria que a metade da África fala francês. Seja a África do Norte, seja a África Negra. Então, francês é uma grande medida para quem vai estudar. A minha mulher, por exemplo, fala francês, eu sou francês. E quando a gente vai para a Europa, eu falo inglês, ela fala francês. A gente se dá bem. Não me venha com russo, italiano, não. É menos voltado. Bom, pessoal, acho que a gente já está na hora que foi acertada para concluir o evento. Antes disso, nós precisamos fazer o sorteio da camiseta
para os perguntadores da noite, né? Aqui estão os nomes das pessoas que perguntaram, então eu vou pedir para o 13 tirar um bilhetinho aqui que vai ter o nome de alguém que vai ganhar a camiseta. Então tá, o felizardo é Bruno Nunes. Agradecer ao 13, agradecer também a Regina, que já foi, né? A Regina teve que sair e deixou um abraço para todo mundo, a gente agradece a presença dela, agradecer aos colegas, professores que atuaram bravamente na organização desse evento e dizer que o próximo evento, eu tenho que pegar a colinha aqui, não é essa cola. O próximo evento é 4 de junho e o tema geral será jornalismo esportivo e YouTube. Ok? Aguardem os próximos convidados, o próximo jornalista professor. A gente vai dar sequência a esse evento até setembro para comemorar os 20 anos do curso. 13, muito obrigado pela sua participação, né? E convidamos a todos a participar da prova. Tem um presentinho aqui no curso para o nosso palestrante. Fiquei contente, pessoal, perguntas muito boas, viu? Achei bem instigantes as perguntas. É isso aí, vamos no caminho, um abraço.